Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. Isso mesmo. Hoje a gente vai conversar sobre prismas. Vamos conversar sobre geometria. Exatamente. Você já trabalhou um pouco sobre outras figuras espaciais aliás, figuras espaciais e figuras planas, né? Em geometria, você já sabe que existem essas dois tipos de figura. Quinto ano, presta atenção. Em figuras planas, a gente aprendeu que elas são bidimensionais, elas têm duas dimensões, largura e altura. Já nas figuras espaciais, que a gente chama de sólidos geométricos, elas têm três dimensões, não é isso? A gente já conversou bastante. A gente chama isso de poliedros ou corpos arredondados. Nós vamos focar hoje nos poliedros. Professora, o que são poliedros? Tenha calma, que eu vou explicar tudo. E vou explicar também porque comecei a aula citando as figuras planas, beleza? Antes de nós começarmos a nossa aula, eu tenho alguns recadinhos, certo? Primeiramente, você já baixou o aplicativo do Educa Recife? Ainda não? Está esperando o quê? Acessa o QR Code que vai aparecer na sua telinha e já começa a interagir, a mandar a tua mensagem, a mandar a tua pergunta, responder aos desafios, né? O que importa é você não me deixar sozinha nessa aula. Eu digo sempre, eu amo quando vocês participam junto comigo. Além de você acessar essas aulas pelo aplicativo, você pode acompanhar também pela TV Nova, isso mesmo, canal 22.3. Essas aulas acontecem a partir das 9 horas. As reprises acontecem sempre às 18 horas. Não tem motivo, né? Se está na escola de manhã, assiste à tarde. Por onde, professora? Pelo YouTube, canal Educa Recife. Você vai encontrar todas as aulas lá. Você pode assistir quantas vezes quiser, beleza? E à noite, como eu já tinha falado, você pode assistir às reprises a partir das 18 horas. Tranquilo? Não tem motivo para não acompanhar as aulas do Educa Recife. Como eu tinha falado para vocês, a gente vai conversar antes de trabalhar os nossos prismas, a gente vai entender um pouco o que são poliedros. Poliedros são figuras geométricas formadas por faces poligonais. Lembram dos polígonos? Quadrado, retângulo, triângulo, são figuras planas, né? Por isso que eu falei para vocês no início da aula. E todo poliedro, ele é construído, ele é formado por polígonos, formados por figuras planas, isso mesmo. Além disso, são figuras espaciais tridimensionais, elas têm três dimensões. Os poliedros têm três dimensões e quais são? Largura, altura e profundidade. Quando a gente fala de figuras planas, a gente pode imediatamente pensar numa folha onde eu faço o desenho de um quadrado, um polígono, por exemplo. Já as figuras tridimensionais, elas vão além do plano, certo? Aí a gente tem o cubo, a gente tem a pirâmide, a gente tem os prismas, a gente tem o cilindro. Professora, por que a senhora não vai falar de cilindro? Lembra que eu disse que as figuras espaciais, os sólidos, podem ser corpos arredondados e poliedros? Pois bem, o cilindro, ele se enquadra nos corpos arredondados, tá? Que a gente vai trabalhar em outra oportunidade. Vamos focar hoje nos poliedros, especificamente nos prismas, tá bom? Os poliedros, eles são compostos por faces, arestas e vértices.
As faces, professora, isso mesmo. A gente começa montando o nosso poliedro a partir de faces poligonais. Esses polígonos a gente já sabe que são figuras geométricas planas. Como é que a gente poderia, aqui na mesa, formar um poliedro? Primeiramente, a gente já descobriu que o meu poliedro precisa ter uma face poligonal, certo? Um polígono. Para representar essa face, eu preciso das minhas arestas e eu preciso do meu vértice. E o que é isso? Na minha mesa eu trouxe alguns palitos para representar essas arestas, que são, na verdade, segmentos de reta. Segmentos de reta. Eu trouxe os palitinhos para representar, mas elas são chamadas de arestas porque são segmentos de reta comum a duas faces de um poliedro. E o vértice, professora? O vértice não é nada mais, nada menos do que o ponto de encontro. Isso mesmo, o ponto de encontro, que nesse caso eu vou utilizar massa de modelar. Eu já conversei com vocês, né, que eu estou tentando manter uma vida saudável. Em outros tempos eu traria tranquilamente umas jujubas, mas eu vou construir esses vértices com massa de modelar. A gente já descobriu que é um polígono para ser poliedro. Eu tenho as minhas arestas, beleza? Eu vou encaixar aqui e formar primeiramente a minha face poligonal. Vou formar um polígono. A gente já trabalhou geometria plana e você já aprendeu que o quadrado ele é um polígono. Já tenho a face do meu poliedro. Professora, mas a senhora disse que ia conversar sobre prisma. Exatamente. A gente vai formar um prisma a partir de uma figura poligonal, que nesse caso tem uma face quadrada. Isso faz toda a diferença quando a gente vai classificar um prisma. Se eu, por exemplo, quisesse um prisma de base triangular, as minhas faces, as minhas bases precisariam ter a forma de um triângulo. Eu vou fazer aqui também na mesa para vocês. E aqui eu tenho alguns exemplos de prisma, né? Fácil de detectar. Os prismas são poliedros e têm características próprias. E quais são essas características? Os prismas, eles precisam ter faces iguais, duas faces iguais. Em pirâmide, a gente pôde entender nas aulas anteriores, eu vou trazer também aulas sobre pirâmide, que o vértice ele se encontra, né, todas as arestas elas se encontram num vértice. No caso dos prismas não. As faces elas são ponto de encontro. Eu preciso ter a mesma face de um lado e a mesma face de outro. Um exemplo simples. Uma caixa de chocolate. Tem de um lado uma face e da outra ela é igual. Você pode prestar atenção numa caixa de chocolate, de sapato. Elas têm faces paralelas, elas têm o mesmo formato. Se eu tenho um prisma de base quadrada, precisa estar quadrado de um lado e de outro. Tranquilo até aí? Vamos continuar. Olha aqui os objetos que lembram os prismas. A caixinha de remédio, né? Aquela que eu sei que muita gente está usando hoje em dia, porque com essa variação de temperatura, muita gente está meio doente, né? Infelizmente, a gente ainda tem o problema da Covid, né? Então, eu sei que muitos estão utilizando essas caixinhas. Então, aproveita e preste atenção no formato dessa caixa. Prismas. Aqui eu tenho uma barraca de acampamento. Eu não sei se você já acampou, eu não sei se você já viu em algum filme, né?
a minha barraca pode ser a representação de um prisma. Tranquilo? Vamos continuar. Os prismas têm duas bases iguais que podem ser formadas por qualquer polígono. Qualquer polígono pode formar um prisma, desde que eu tenha duas bases iguais. Não tem problema, eu posso ter prisma de base triangular, de base quadrada, de base retangular, de base pentagonal, de base hexagonal, mas eu preciso que tenham duas bases iguais, diferente das pirâmides, né, que eu só tenho uma base e tenho um vértice que é o encontro de todas as arestas. Aqui eu tenho a estrutura do meu prisma. Eu tenho primeiramente a base, uma dica. Na hora da contagem das faces, as bases entram também, tá? Por exemplo, se eu tenho um prisma de base quadrada, eu conto todas as faces laterais e conto as minhas bases. Por que então tem nome de base? Para diferenciar e para influenciar na classificação. Eu consigo dar a classificação do meu prisma quando eu descubro qual polígono é aquela face. Tranquilo? Então, eu tenho a minha base, né, que vai determinar a classificação do meu prisma. Eu vou ter as minhas arestas, que está aqui a representação no nosso palito aqui, que é o segmento de reta, né, que forma o meu prisma. E eu tenho o meu vértice, que é o ponto de encontro dessas arestas, muito bem representado pelo pontinho azul aqui, que é formado por massa de modelar. Tranquilo até aí? Presta atenção. Prisma, duas faces iguais, duas bases iguais. E é a partir dessa base que eu consigo classificar o meu prisma, beleza? Vamos continuar. Eu tenho as minhas faces laterais. Dica quinto ano. As faces laterais dos meus prismas são retangulares. Ao contrário das pirâmides, onde as faces laterais das pirâmides elas são triangulares, nos prismas as faces laterais são formadas por retângulo. Retângulo, beleza? Polígono. As outras faces têm formato retangular. Presta atenção, na minha base eu posso ter qualquer polígono, mas a formação das minhas faces laterais serão retangulares. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos continuar. Em um prisma, identificar a sua base é de grande importância, pois é por meio dela que conseguimos diferenciar um prisma do outro. Se a base do prisma é triangular, por exemplo, ele é conhecido como prisma. Em um prisma, identificar a sua base é de grande importância, pois é por meio dela que conseguimos diferenciar um prisma do outro. Se a base do prisma é triangular, por exemplo, ele é conhecido como prisma de base triangular. Se é pentagonal, prisma de base pentagonal e assim por diante. Gente, o que vai determinar isso é a base do meu prisma, tá certo? Se o meu prisma ele é formado por um polígono, por exemplo, um quadrado, prisma de base quadrada. Se na minha base eu tenho triângulo, prisma de base triangular. Tranquilo? Deu para entender até aí? Vamos seguindo. E aqui eu tenho as classificações, como eu tinha dito para vocês. Prisma de base triangular. As minhas bases, lembra, para ser prisma, eu preciso ter duas faces poligonais iguais. Tranquilo? Aqui, no caso, eu tenho uma base triangular. E a minha contagem, ela será feita da seguinte forma. Contarei as bases, uma, duas, e as faces laterais. Base conta como face, tá? Uma,
2, 3, 4, 5. No meu prisma de base triangular, eu tenho 5 faces. E quantos vértices eu tenho? A gente já aprendeu que os vértices são os pontos de encontro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices. E 9 arestas, que são os segmentos de reta que formam, né, o meu prisma. Não esquece, faces laterais de prisma têm formas retangulares. Aqui eu tenho um prisma de base quadrangular, um quadrado. A base desse prisma é um quadrado. A gente tem até um destaque para isso, né? Porque se a minha base ela é quadrada, dependendo do tamanho, né? Dependendo das minhas arestas, eu vou formar um cubo. Eu não vou ter o meu prisma. Presta atenção. Para eu ter o meu prisma, eu preciso que as minhas faces sejam retangulares, tá? Aí aqui, no meu prisma de base quadrangular, eu tenho 6 faces. 6 faces, é só você pensar, por exemplo, numa caixa de sapato. Caixa de sapato. 8 vértices, que são os meus pontinhos de encontro, e eu tenho as minhas arestas, que são 12, tá? 6 faces, 8 vértices, 12 arestas. Aqui eu tenho meu prisma de base pentagonal. Pentagonal, professora? É um polígono com 5 lados. Já viu? É fácil encontrar algumas caixinhas. Eu acho que em supermercado deve ter umas caixinhas nesse formato aqui, ó. 7 faces, 10 vértices, 15 arestas. Presta atenção. Para eu conseguir classificar o meu prisma, eu preciso saber primeiro qual é a base dele. Se é pentagonal, prisma de base pentagonal, que é o nosso caso aqui. E a partir disso, a gente vai contando, né? O meu prisma pentagonal tem 5 faces laterais com 2 bases, que precisam ser iguais para serem prismas, beleza? Aqui eu já tenho um prisma de base hexagonal. Essa daí, esse formato, eu já vi, por exemplo, numa caixa. Inclusive a caixinha que vieram esses palitos aqui, tinha o formato hexagonal. Onde eu tinha 6, eu tenho, porque a imagem está aqui. Eu tenho 6 faces laterais. Mas por que tem 8? Porque as bases contam como faces. Eu tenho os meus 12 vértices, né? Eu preciso ter 6 de um lado e 6 de outro para promover a construção desse prisma. E por último eu tenho as minhas arestas, que aqui na nossa mesa pode ser relacionado claramente com os nossos palitinhos. Beleza? Tranquilo até aí? Eu vou formar aqui, por exemplo, um prisma, vou escolher o amarelo. Um prisma de base triangular. Primeiramente, se eu quero construir um prisma de base triangular, eu preciso ter o que nas suas bases? Triângulos. Então, eu vou fazer aqui, né? Vou montar primeiramente os meus vértices. Triângulo, eu preciso ter 3 vértices. Mas, para eu construir o meu prisma, eu preciso de bases iguais. Então, eu preciso de 2 triângulos. Vamos construir isso daqui agora, para você aprender como fazer. Se na sua casa tiver aquela jujuba maravilhosa, você pode utilizar, quinto ano. Eu vou utilizar massa de modelar, porque eu estou tentando manter uma vida saudável, tá bom? Mas vamos lá. Isso não vem ao caso hoje. Vamos formar o triângulo. Prisma de base triangular. Primeiro triângulo. Eu já tenho uma base. Segundo triângulo. Vou montando a partir dos meus vértices, né? 3 vértices, eu tenho o meu triângulo.
eu já encontrei as bases dos meus prismas, certo? Tranquilo até aí. E a partir disso, eu vou construir o meu prisma. Eu vou juntar, eu vou formar o meu prisma de base triangular. Quando você fizer isso na prática, você já vai contando. Olha aqui, prisma de base triangular. Fácil de fazer, né? Fácil demais. Professor, e se eu quisesse fazer um prisma de base quadrada? A base seria um quadrado. Mesmo processo. Duas bases. Vou fazer outra base aqui do quadrado. Vou fazer um prisma de base quadrangular. Lembrando, nesse caso, como os meus palitinhos eles têm o mesmo tamanho, vai ficar em formato de um cubo poliedro. Mas, para a gente conseguir enxergar o prisma, de fato, seria interessante que os palitinhos fossem maiores, porque aí ficaria no formato de uma caixinha, na caixa de chocolate, né? Eu digo que eu não quero utilizar comida, mas é impossível não utilizá-las como exemplo. Eu vou construir as bases. As bases dos meus prismas. Opa. Vou fazer mais uma. Pronto. Duas bases iguais. Conseguiria fazer um prisma de base quadrangular. E assim por diante. O importante de a gente perceber nos prismas é que prismas, para serem prismas, precisam ter duas bases iguais. E as suas faces laterais serão retangulares. Todas as faces laterais dos prismas são formadas por retângulo. O quadrado é um retângulo. Na verdade, o quadrado ele é uma figura quadrangular, né? As bases de um prisma também são faces, são chamadas assim porque são diferentes das outras faces. Lembrando que é o que diferencia a minha face lateral da minha base, tá? Que é a base que determina a classificação do meu prisma, beleza? E aqui eu já tenho o desafio que eu vou deixar para vocês fazerem. Muito fácil, né? Aula de prisma, muito boazinha. Uma aula que foi um docinho, apesar de não ter jujuba, né? Aula fácil de distinguir, a gente já aprendeu bastante sobre geometria. E agora eu quero que você responda para mim lá no YouTube. Não esquece, canal Educa Recife. Essa aula vai estar disponível lá. As figuras, que figuras abaixo, na verdade, pode ser considerada um prisma? É a primeira, a segunda ou a terceira? Uma aparece com uma pirâmide, a outra aparece aquele chapéuzinho de festa e a terceira aparece uma caixinha de sapato. Agora é com você. Deixa lá o teu comentário e, infelizmente, a nossa aula chegou ao fim. Eu aproveito para agradecer ao meu intérprete, né? Que além de intérprete, ele também é meu aluno, porque quando não está interpretando a aula, ele está respondendo aos desafios e participando da aula junto com você que assistiu essa aula comigo. Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima. Tchau, tchau.